Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. E na nossa aula de hoje, começando mais uma semana, mais o início de semana, eu vou estar compartilhando com vocês as notícias que vocês me enviaram semana passada. Então nós vamos combinar o seguinte, a cada semana eu vou estar escolhendo ou até mesmo fazendo em forma de sorteio algumas notícias para estar apresentando para vocês. E desde já queria agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação. Na aula anterior eu mencionei para vocês para que a gente focasse aí na questão das boas notícias, na questão aí de notícia boa, porque notícia ruim tem muito espalhado por aí. E é bom a gente estar compartilhando um com o outro notícias boas, né? Notícia ruim deixa que outras pessoas mencionem por aí. E com a gente aqui na nossa aula de história, a gente vai estar compartilhando então algumas notícias boas aí que vocês vão estar pesquisando para mim aí na nossa aula, no nosso início de semana. Mas para a gente começar então as boas notícias, tem uma novidade para vocês. Então nós vamos, antes da gente começar então as nossas boas notícias, vamos rodar então a nossa vinheta. Então vamos começar então aí a compartilhar as boas notícias. Como que eu fiz nosso esquema de hoje, da escolha das notícias para estar apresentando para vocês? Eu peguei aí, no caso aí, e fiz um sorteio e sorteei um aluno do sexto, um do sétimo, um do oitavo e um do nono. E coincidentemente ou não, vocês vão perceber que talvez a notícia do aluno do sexto ano foi a mesma que talvez um do nono ano trouxe também. Então vocês vão ver que é bem interessante que, por mais que são séries diferentes, né, de repente a procura, a busca da notícia aí tiveram então a mesma ideia, né, tiveram a mesma opinião de colocar. Então, vou estar compartilhando com vocês então aí a primeira notícia da nossa aula de hoje. Então, a primeira notícia que eu trago para vocês é o sorteio que foi feito então da aluna Ana Luísa do sexto ano. A Ana Luísa do sexto ano trouxe uma notícia bem legal, bem interessante para a gente, que é essa aqui, ó. Diretora do Banco Central diz que gostou de meme de R$ 200 com vira-lata da cor caramelo. Foi noticiado aí na última semana que o Banco Central, né, junto com o nosso governo, vai lançar uma nota de R$ 200. E ficou aí, né, aquela especulação, né, como que será essa nota de R$ 200? Vocês sabem que aqui no nosso país, né, ou até mesmo em outros territórios, tem gente que adora falsificar, né? Então o Banco Central, por motivo de sigilo total, não pode apresentar a nota antes de lançar. E a Ana Luísa trouxe para a gente aqui esse meme, né, que foi feito aí desse cachorro vira-lata aí da cor caramelo aí que eles fizeram, que talvez poderia estar estampado, né, na nota de R$ 200. A diretora do Banco Central, ela saiu, né, assim, em entrevista e disse o seguinte, que esses memes que foram citados aí, ela achou engraçado, ela achou interessante e que na verdade, né, ela se chama Carolina, que na verdade isso serve até de estímulo, mas que nada pode ser falado por enquanto, que por enquanto é sigilo. A nota vai ser lançada, no caso aí, né, a estampa da nota, à véspera do dia do lançamento. Não se sabe muito bem o dia que vai ser, mas pretende, né, o Banco Central pretende lançar essa nota de R$ 200 ainda agora no mês de agosto. E não foi só a do cachorro vira-lata da cor caramelo que eles fizeram memes, não. Tem aqui, né, já adiantei para vocês, do Neymar, que poderia ser o Neymar estampado então na nota de R$ 200, né, que eu acho muito difícil, né, e também não sabe nem que cor que vai ser a nota de R$ 200 também não, tá? Não sabe se vai ser amarelo, se vai ser verde, talvez aqui da estampa do Neymar, né, enfim. Teve do Scooby-Doo, né? Muita gente mencionou que talvez poderia ser ele, que eu acho muito difícil também, né? Fora de cogitação, mas vários memes surgiu aí, né? Com relação à nota de R$ 200. O outro meme foi do presidente do Brasil, do Bolsonaro, né? Que ele talvez poderia mandar estampar o próprio rosto dele, então, numa nota, mas não se sabe. Mas, na verdade, o que está sendo comentado aí, que talvez poderia ser a estampa do lobo-guará. O lobo-guará, que é um símbolo, né, um animal aí, símbolo do Brasil, né, talvez poderia estar estampado, então, nessa nota de R$ 200. A gente vai ficar um pouco curioso e aguardar, e quem sabe a gente pode estar noticiando aqui nas próximas semanas qual que foi a estampa, então, escolhida pelo Banco Central e pelo nosso governo, então, para estar estampada, então, na nota de R$ 200, que vai ser lançada ainda esse mês de agosto. Quem trouxe essa notícia, mais uma vez, para a gente aqui, foi a aluna Ana Luísa, aluna do sexto ano.
Agora a gente vai continuar com as notícias. Também tem do Pablo Vittar, que eles fizeram do Pablo Vittar também, né? Uma nota de R$ 200, né? Poderia estar estampado ele, que eu também acho muito fora de cogitação, talvez eles colocarem, né, a foto do Pablo Vittar. Vamos continuar então. A notícia do 7º ano, agora quem trouxe pra gente foi o Igor e a Fernanda. Coincidentemente, eles tiveram a mesma notícia. E eles então vão falar pra gente aí, gente, uma notícia bem interessante, que é sobre a reabertura dos parques lá em São Paulo. Graças a Deus, né, no decorrer do tempo aí, as coisas parecem que estão se ajustando, não da maneira que a gente gostaria que fosse, né, mas aos pouquinhos as coisas vão chegando ao normal, principalmente nos grandes centros como São Paulo. No último final de semana, né, teve abertura de novos parques lá em São Paulo, e na segunda-feira, justamente o dia que o Igor e a Fernanda mandou essa notícia para nós, São Paulo reabriu então mais 4 parques. 4 parques, né? E esse aqui é um exemplo de um parque que eles abriram na cidade de São Paulo aí, que está aos pouquinhos fazendo essa flexibilização da quarentena. Estão abrindo aos poucos aí para que as pessoas aí possam ter o seu lazer. Mas não vem pensando você que pode ir lá fazer festa, fazer piquenique, enfim, não. Tem algumas regrinhas para visitar esses parques que o Igor e a Fernanda trouxeram para a gente do 7º ano, que é a seguinte, que eu vou ler algumas para vocês. Os banheiros devem ser limpos com maior frequência nos parques, até mesmo para evitar questões de contaminação. Sinalização para orientar os visitantes, né? A questão de distanciamento um do outro, né? Aonde você pode ficar, aonde você não pode ficar. Uso obrigatório de máscaras, então não é permitido entrar e passear então, né, nos parques lá em São Paulo sem máscaras. Álcool em gel disponível em totens, né? Então tem vários álcool em gel espalhados durante o parque, né? Para que as pessoas possam fazer a sua higienização passando nas mãos. Liberados apenas atividades físicas individuais, ou seja, né, não pode fazer em grupo, com distanciamento social. Bebedouros devem ser utilizados, no caso aí, com copos e garrafas, né? Não pode estar colocando a boca para estar bebendo, né? E os espaços fechados, como academias, biblioteca, museus, orquidários, vão estar fechados, não estão abertos para visita, não. Então tem essas regrinhas básicas aí, que é para estar seguindo, então, lá nos parques de São Paulo, né? Tomara a Deus que passe logo e que tudo possa voltar ao normal, né? Que rapidamente as pessoas possam estar se estabelecendo até essa questão social, que é muito importante, ok? Essa foi a notícia, então, do Igor e da Fernanda do 7º ano. Agora vamos para a notícia do 8º ano, que o sorteio foi Amanda. A Amanda trouxe uma notícia bem interessante para a gente, que eu achei bem legal, que foi de um brasileiro, no caso, um mineiro brasileiro, que está envolvido em quê, gente? Olha só, brasileiro faz parte de missão da NASA, que leva drone à superfície de Marte. Olha só que interessante, é muito legal ver que um representante do Brasil e precisamente de Minas Gerais, que é esse brasileiro, né, está envolvido então nesse drone que vai ser enviado lá em Marte para estar, né, investigando, para estar fazendo algumas pesquisas lá em Marte. Já foi enviado cápsulas, já foi enviado várias coisas até lá, e é a primeira vez que eles vão enviar um drone. E é muito bacana ver o Ivair, que é o nome dele, né, da cidade de Moema, aqui de Minas Gerais, que está envolvido então nessa pesquisa de levar esse drone até o planeta de Marte. Mas não só vou mostrar para vocês a notícia da Amanda aqui explicando, mas queria mostrar para vocês um trecho e que vocês conhecessem, né? Eu separei para que vocês conhecessem, então, quem é o Ivair e como que está sendo, então, essa missão de levar, então, esse drone até Marte. Vamos acompanhar. Arrastam aos pés do novo robô chamado Perseverança. Nenhum deles sobreviveria à viagem que a máquina começou na quinta. Cabo Canaveral, Flórida. 2, 1, 0. Release and liftoff. Lá vai Perseverança a bordo do foguete Atlas V541 rumo ao planeta vermelho. É muita tensão, uma emoção enorme do lançamento e a decolagem do foguete. O trabalho do Ivair foi essencial para que esse robô pudesse funcionar. Mas muita gente ainda fica curiosa. Ivair, qual é a pergunta que mais te fazem? Como é que esse mineirinho foi parar na NASA? Essa história começa em Moema.
onde o velho Chico parece um menino e às vezes as coisas acontecem sem aviso. O meu avô estava lá trabalhando com as 3 filhas nas margens do São Francisco, capinando arroz. Foi quando eles ouviram pela primeira vez um som que ninguém nunca tinha ouvido naquela região. E aí um dos ajudantes lá gritou e disse: olha, isso é a cruzinha de São José, o mundo realmente está acabando. Então foi a primeira vez que viram um avião voando naquela região. Em uma das únicas fotos que o Ivair tem da infância, ele está do lado do pai, que não aprendeu a ler nem escrever. O papai faleceu muito novo. A mamãe ficou viúva com 9 filhos pequenos. Ela fez até o 3º ano primário só. Mas de uma sabedoria, todos que conheceram a nossa mãe gostavam muito do jeito dela mesmo lidar. Foi ela quem apresentou ao pequeno Ivair o espaço sideral. Minha mãe entendia tudo, de zodíaco, de horóscopo. Não tinha luz elétrica e a gente ficava observando com ela e ela explicando pra gente as coisas no céu. Em Moema, Ivair descobriu que gostava de matemática. Quando não estava trabalhando como engraxate, tentava conseguir uma vaga no time de várzea. Em 1969, ele tinha 9 anos e o espaço reapareceu. A gente estava, um monte de moleques lá brincando na frente de casa, numa rua que era de terra batida, brincando com bola, e um dos meus irmãos me chamou e me disse que os vizinhos tinham comprado uma máquina estranha, que com ela era possível ver e ouvir gente que estava muito longe. E foi lá a primeira vez que eu vi televisão e vi o Neil Armstrong andando na Lua. Você acha que lá você começou a sonhar, a trabalhar na NASA? Não, porque não haviam nos dito que a gente podia ter sonhos grandes assim, né? O Ivair não imaginava nem que fosse conseguir fazer o ensino médio. Não existia ensino médio lá na cidade, então ficamos sabendo dessa escola de ensino agropecuário que existia na cidade de Bambuí, que ficava a pouco mais de 100 quilômetros de distância. Bacana, né? Então vamos aguardar aí, né, que em breve a gente teremos aí resultado sobre essa missão desse drone, então, até Marte. Quem trouxe essa notícia para nós, relembrando, foi a Amanda, aluna do 8º ano. E para a gente finalizar, no 9º ano, o sorteio, então, essa semana foi a Melissa. A Melissa que foi a sorteada da notícia. E eu quero apresentar para vocês qual foi a notícia boa que a Melissa compartilhou com a gente, então, na última aula. A Melissa compartilhou, olha só que exemplo, né? A gente sabe que não está sendo nada fácil, né? As aulas remotas, as aulas online. E olha só esse exemplo desse professor que foi, gente, ele viajou de moto e levou as atividades para os alunos lá em Pernambuco que estava sem internet. Olha só essa foto aqui, né, dele entregando as atividades para os meninos. Ele levou, recolheu o que eles já tinham feito, né, e depois programou novamente para estar levando as atividades para ele. Olha só, é interessante que mesmo, né, no caso aí, ele tendo 60 anos, ele está se adequando à nossa nova realidade. Ele pensou assim, nossa, esses meninos estão morando lá longe, sem internet, eles não podem ficar defasados. E levaram, então, né, levou até, então, esses meninos, então, essas atividades para que eles possam fazer e também possam acompanhar. A gente sabe que não é a mesma coisa, né, do que uma aula presencial, mas foi uma maneira que esse professor, mesmo com mais de 40 anos de profissão, o nome dele lá é José Jovino, o nome dele é José Jovino, saiu, no caso aí, né, em busca, né, de levar o estudo para aquelas meninas que estavam sem internet lá em Pernambuco. Então, parabéns para ele, é um grande exemplo, com certeza, aí para que todo mundo possa ser seguido, tá bom? Bom, então, a notícia de vocês estão encerrada por aqui. Lá na sala de aula, eu tinha o hábito de também cumprir o meu papel, que eu acho que eu tenho que cumprir o meu papel, não adianta eu só cobrar de vocês, eu também tenho que fazer a minha parte. Então, gostaria de compartilhar com vocês a minha notícia que eu achei muito interessante para vocês, que tem quase que a ver com o que a Melissa mostrou para a gente. Mas, porém, é um outro modelo, que é esse professor aqui também, que saiu de bike, saiu de bicicleta, e ele andou mais de 7 quilômetros para ajudar os alunos também sem internet na pandemia. Olha ele de bicicleta ali, e ele foi lá. E ele só não levou as atividades, mas sentou com os alunos para tirar dúvida,
para estar esclarecendo dos meninos. Então achei bem interessante e queria compartilhar com vocês então, né, essa notícia desse professor. Esse aqui é de São Paulo, tá? Não é de Pernambuco igual o que a Melissa mostrou pra gente, mas ele fez um gesto bem legal e sentou, bateu papo com os alunos, tiraram dúvidas e depois entregou as atividades para que eles possam fazer e num outro momento ele também recolher. Então, um grande exemplo que eu quis compartilhar com vocês, então, aí, uma boa notícia, ok? Bom, a novidade que eu quero passar para vocês na nossa aula de hoje também é sobre essa parte da nossa aula chamada Era Uma Vez. Mas como assim Era Uma Vez, Vânia? A gente trabalha, né, com a matéria de história, eu trabalho na matéria de história com vocês, sempre contando algum fato que marcou lá atrás, algum episódio que marcou lá atrás. E eu, na minha aula de hoje, queria compartilhar com vocês um fato que está marcando a vida de vocês. Segunda-feira passada, eu pedi para que vocês me enviassem aí como que está sendo essa época de pandemia para vocês. A gente sabe que não está sendo nada fácil, não é muito fácil. Essa rotina, né, de vocês que tiveram que mudar, adequar, né, o dia a dia de vocês. E eu li todos que me enviaram. Então, fiz assim um apanhado geral. E essa semana eu escolhi um aluno para estar contando a historinha para vocês aí desse momento histórico. Então, eu vou intitular como Era Uma Vez essa parte da nossa aula, porque é realmente assim que a gente vai começar essa parte da nossa aula aí de história. E a história que eu escolhi para essa semana é da aluna Amanda. Amanda, aluna do 8º ano, e eu vou contar para vocês aí como que está sendo então esse momento de pandemia em forma de história em Era Uma Vez, que eu tenho certeza vai ser muito legal, vocês vão gostar. Então vamos acompanhar então a história da Amanda. Estudamos muito em história, fatos e acontecimentos que marcaram uma época. O que estamos vivenciando atualmente vai ficar marcado na nossa história, tanto no geral e também no pessoal. Deixamos e perdemos o convívio social. Não podemos rever os amigos, passear, viajar e nem ir mais para a escola. No Era Uma Vez de hoje, nós vamos conhecer o depoimento da nossa amiga Amanda, aluna do 8º ano do Colégio Invictus, e como está sendo os seus dias de quarentena. Tudo começa no dia 17 de março, onde o Brasil parou e as aulas presenciais foram interrompidas. No início da pandemia, não acreditávamos que este vírus teria tanta força. Nossa rotina mudou e a vida também, pois tivemos que nos adaptar a uma nova vida: o isolamento social. Entretanto, apesar de todas as dificuldades, essa pandemia me ensinou muito a ter paciência, calma, fé e esperança, quanto a sentir saudade e valorizar as pessoas ao nosso redor. Espero que a vacina seja encontrada e tudo volte ao normal. Além disso, daqui a alguns anos, nós, as pessoas que passaram por essa pandemia da Covid-19, teremos muito a contar e ensinar às próximas gerações. Bacana, né, meninos? Então, queria agradecer a Amanda por estar compartilhando com a gente esse momento, né, da pandemia, né, que nós estamos vivendo, e a todos que enviaram. Em decorrer das nossas aulas, a gente vai conhecendo um pouco, né, ou até mesmo em forma de atividade de vocês, um pouco como que está sendo esse momento de vocês, ok? Bom, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, eu vou querer sim que vocês me enviem uma notícia boa, é isso mesmo. Vamos focar no que a gente falou aqui na nossa aula de hoje, vamos esquecer notícia ruim, tragédia, enfim. Os meninos não vão focar tanto assim no futebol, vamos deixar para postar? Vamos postar sim, mas não vamos focar toda semana em futebol não, ok? Então, estou esperando para vocês, ainda na nossa aula, dá tempo de vocês fazerem e me enviarem, então, nessa primeira aula nossa, uma notícia boa e que a gente possa estar compartilhando, então, aí nas próximas semanas, ok? Queria desejar para vocês aí um ótimo início de semana,
uma ótima aula aí para vocês e eu aguardo vocês então na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço para vocês e até lá!